Olá, meu nome é Nicolas Luiz Schweitzer de Souza e eu irei apresentar o artigo Planejamento da Produção e Manutenção com mais de uma máquina, uma revisão sistemática de literatura. Este artigo ele está incluído dentro da área de Engenharia de Operações e Processos da Produção. Foi elaborado pelos autores Lúcio Galvão Mendes, Eugênio Rovares, Enzo Morosini Frazon, Yuri Trisca e por mim, ambos provenientes da UFSC. Certo. Introduzindo, então, programação de produção e manutenção são dois assuntos que eles geralmente são pesquisados de maneiras separadas e eles provocam sempre inovações e mudanças e avanços dentro da área industrial. Só que essa forma de resolver esses dois problemas, programando a produção e manutenção de forma independente ou não integrada, por consequência, pode retardar possíveis grandes avanços alcançados pela união e colaboração entre temas que conversam entre si. Dessa forma, a gente pode ver hoje no dia a dia de uma produção, bem como também na literatura, que as máquinas elas nem sempre estão disponíveis para um processo de produção. Então, quer essas máquinas estejam com esses planejamentos integrados ou não. Dessa forma, então, há uma necessidade de que a gente busque realizar o planejamento da produção integrado com a manutenção, para que a gente possa reduzir eventuais riscos de custos ou de avarias que podem ocorrer na produção. Então, quando se tem esse planejamento integrado, a gente alcança potenciais indicadores de minimização de custos. Dessa forma, então, esse artigo ele busca desenvolver uma revisão sistemática da literatura, do planejamento e produção e manutenção integrados em sistemas de produção com mais de uma máquina, não somente de uma máquina. Então, essa restrição do número de máquinas permite a análise de modelos de planejamento mais complexos, onde a interação entre postos de trabalho desempenha um papel no planejamento de decisões. Dessa forma, então, essa revisão de literatura, ela utilizou como metodologia o Prisma, onde a gente trouxe também aqui um autor no qual utilizaram essa metodologia para que a gente possa também utilizar como know-how, e a gente utilizou as strings mostradas aqui em tela para a gente poder fazer essa lógica de busca dentro da plataforma da Scopus e da Web of Science. Seguindo então a metodologia Prisma, a gente elaborou critérios de inclusão e exclusão. Então, ele precisa ser intimamente relacionado. Então, período antes de abril de 2021, os artigos foram publicados até 2014 e foram incluídos apenas os que possuem mais de 5 citações, de acordo com o Bibliometrics, que foi a ferramenta que a gente utilizou para análise bibliográfica. E de exclusão, mecanismo de pesquisa. Então, o artigo possui apenas o título, resumo e palavras-chave em inglês, mas não o texto completo em inglês. Não tem o texto completo. Dentro de não relacionado existe a regra NR1 e NR2, então NR1 não é um artigo acadêmico, a gente excluiu. NR2 não está alinhado com o modelo de planejamento de produção integrada com manutenção. E relacionamento livremente. LR1, o sistema de produção apresentado no artigo não tem mais do que uma máquina. É utilizado apenas como parte de software de direção e investigação, está no contexto de mais de uma máquina, é utilizado apenas em palavras-chave ou referências, investigação que não aborda o contexto. Dessa forma, então, partimos iniciando com aquelas lógicas de busca. 1.336 artigos dentro da Scopus, 1.410 dentro da Web of Science. O total que a gente alcançou de artigos foi 2.746. Dessa forma, passamos para a etapa de triagem, onde a gente removeu os duplicados, que sobraram 2.119. Depois, a gente levou esses 2.119 para uma análise de título, resumo e palavra-chave, no qual a gente conseguiu fazer a exclusão de 857, sobrando 1.262. Desses 1.262, continuando com todos os critérios anteriormente mencionados, NR1, NR2, LR1, LR2, LR3, a gente retirou 1.231 artigos, partindo então, finalizando, que são os artigos incluídos na análise qualitativa, 42 artigos. Dessa forma, então, partindo para a primeira análise feita em cima desses artigos bibliométricos, a gente pode ver aqui que o primeiro artigo foi publicado no ano 2000, com aumento significativo na investigação após o ano 2010. O ano 2015, 2019 e 2020 tem o maior número de publicações. A partir dessas publicações, a gente pode identificar aqui o trabalho de Kassab de Kutanoglu, em 2005, é o que possui maior quantidade de citações em outros trabalhos, com 135 ao total, e o segundo e o terceiro é do mesmo autor, Berich,
com demais autores em 2010 e 2009. Esses artigos eles são importantes para a gente verificar quais são realmente desses publicados que a gente conseguiu poder ter um melhor aproveitamento em outros artigos. Dessa forma, então, partindo para a revisão de literatura, a gente pode ver nessa figura que aqui está apresentada a quantidade e os tipos de métodos que foram utilizados para resolver os modelos presentes na literatura de um planejamento integrado de manutenção com a produção. Então, a gente pode observar que a predominância de outras heurísticas é muito presente, né? Foram várias outras heurísticas criadas pelos próprios autores, bem como também não apresentadas qual foram realmente o nome dela utilizado dentro do artigo. Mas, se a gente for avaliar por nome e por classificação, a gente teve com 31,20% o algoritmo genético como mais predominante. Esse foi o principal método de resolução, né? A principal forma que foi utilizado para resolver esse problema de um planejamento integrado de produção com manutenção. Seguindo, então, a gente pode também falar dos indicadores de performance, né? Quais foram esses indicadores de performance que se utilizaram para avaliar se esse modelo ele foi positivo ou foi negativo, para fazer essa comparação e verificar a eficiência desses modelos desenvolvidos. Então, a gente pode ver que o principal foi custo de produção e manutenção, realmente esse custo. Depois, o make-span, que é o tempo do processo produtivo. Outros trabalhos começaram a misturar mais produção com manutenção e atraso. Produção, manutenção e estoque, somente atraso, disponibilidade do sistema sem rupturas, custo de estoque com manutenção e atraso. Então, a gente pode ver vários indicadores de performance sendo utilizados ao longo dessa pesquisa e desses modelos desenvolvidos. Mas o com maior predominância é realmente o custo da produção, o custo para produzir aquele produto e o custo da manutenção. Dessa forma, então, a gente pode verificar aqui como foi distribuído, como foi utilizado a distribuição do processo de deterioração das máquinas, né? Porque com o tempo as máquinas se deterioram e como que isso foi incorporado dentro desses modelos. A gente pode ver a maior predominância como a Weibull e a Gamma, são dois processos de distribuição que foram utilizados dentro dos modelos, e também critério dos autores, que não foram esse padrão já presente na literatura de Weibull e Gamma, ou Markov ou Weibull. Então, esses próprios autores, eles criaram um próprio sistema de um método de deterioração, eles consideraram várias parciais, vários números já levantados durante as suas pesquisas para eles poderem colocar dentro desse modelo como um processo de deterioração. Mas dos presentes, o mais utilizado é o Weibull e Gamma, dentro desses artigos aqui levantados. Seguindo aqui, então, entendendo um contexto desses modelos, né, onde esses modelos levantados, incluídos aqui nessa análise de revisão de literatura, em qual cenário produtivo eles estão presentes. Então, a gente pode ver que a maior quantidade é máquinas paralelas. Lembrando que esse artigo ele considerou todos os cenários com mais de uma máquina. Então, a maior quantidade foi dentro de máquinas paralelas, seguidas de múltiplas máquinas, assim denominados pelos autores, o qual não foi tão possível assim entender se seria muito parecido com máquinas paralelas ou não, mas foi tratado e apontado na literatura como múltiplas máquinas, seguindo por um processo de flow shop e também de job shop. Para a gente poder reconhecer onde esses estudos eles foram realmente aplicados, né? Então, dessa forma, a gente pode ver que, com a conclusão desse artigo, que para profissionais, o trabalho indica as abordagens bem-sucedidas para a aplicação desse planejamento, então pode-se replicar coisas que estão presentes na literatura hoje dentro de um cenário prático, pode ser replicado algumas coisas para validar, necessita dessa validação prática realmente dentro de uma empresa, tudo foi muito conceitual e científico, e desse olhar científico ele prepara um caminho para maior desenvolvimento na área. Então precisam ser incorporadas outras coisas. Esse trabalho, lembrando, né, ele concentrou-se em um sistema de produção com mais de uma máquina e a gente sugere que inclua sistemas também de uma única máquina, porque possam ter sido estudos menores, com processos somente de uma máquina, mas que dali possam partir grandes pesquisas para outros processos produtivos. Dessas pesquisas não foram incluídas aqui, essas somente de uma máquina, e elas vão ser incluídas em outras fases do avanço desse artigo aqui. Então, a literatura também aponta como principais orientações de investigação futura modelos mais complexos, com aplicações em cenários reais, como eu mencionei, né, para ir para essa parte bem prática.
Com manutenção preditiva, principalmente, os artigos eles principalmente consideraram manutenção corretiva ou preventiva, mas não de uma forma de predição, de evoluir para alguma meta heurística que vá relacionar com a otimização e a gente consiga predizer esses momentos onde essas máquinas elas vão falhar. Então, para além desses tópicos, recomendo a aplicação de otimização baseada em simulação também, do Figueira, Almada Lobo e do Frazon, que é essa mistura de otimização com simulação, ela pode ser muito positiva, principalmente também trazendo o conteúdo da manutenção preditiva. Para a integração de um planejamento de produção com manutenção. Isso constitui uma promissora oportunidade de pesquisa, tendo em conta a necessidade de lidar com modelos complexos enquanto se otimiza os indicadores de performance do processo. Dessa forma, então, este foi o artigo aqui apresentado de maneira breve. Demais informações podem ler o artigo na íntegra, é um artigo muito construtivo nessa área de planejamento de produção, principalmente já trazendo um pouco do foco de manutenção preditiva, né? Toda essa maneira de predizer através de simulação baseada em otimização. E aqui a gente agradece, né, a CAPES por ter financiado toda essa pesquisa aqui, desse desenvolvimento até aqui. Deixo o meu contato aqui, meu nome é Nicolas, muito obrigado pela participação, esse é meu e-mail. Novamente, recomendo a leitura do artigo na íntegra e sintam-se à vontade de entrar em contato conosco para demais dúvidas ou eventuais questionamentos.